dia. Hoje a gente está aqui na Escola Herêndio José Lopes de Siqueira para entrevistar a cordelista de Jataúba, Rosemary Cecília. Bom dia, é um prazer muito grande estar com os alunos da minha escola, da nossa escola, e ainda falar sobre um tema tão importante que é falar sobre cultura. Porque falar sobre cordel é falar sobre cultura, e a cultura na sua mais íntima tradição, aquela cultura raiz, que falar de literatura de cordel é falar da raiz do povo nordestino. Então, assim, tia Mary, eu queria saber como que o cordel chegou na sua vida. Se teve alguém que trouxe isso para você, alguém da sua família que fazia, ou se você aprendeu sozinha. Veja, meus alunos, ser cordelista, ser escritor, muitas vezes passa por uma inspiração. Você pega alguém como inspiração, ou muitas vezes é algo que vem naturalmente. Durante toda a minha vida eu gostei de ler, gostava muito de ler, e nunca tinha, às vezes fazia pequenos versos na escola, uma poesia, mas nada que fosse profissionalmente. Na minha família não tinha ninguém que tinha essa aptidão, tive maravilhosos professores, mas ninguém me estimulou a ser um cordelista. Eu gostava de Patativa do Açaí, Patativa, agora faltou, e GC Quirino. Sempre eu tive eles como os grandes cordelistas. E por gostar de ler, eu usava a biblioteca municipal, morei em Caruaru também, e isso sempre veio. Eu começava trabalhando na escola José Gino há mais de 27 anos, e eu comecei, as pessoas pediam, faça um cordel para o São João, faça um cordel para uma apresentação. E eu comecei, as escolas já estavam as particulares, às vezes com uma posse de um prefeito, um verso, um poema para alguém que completava o ano. E assim eu comecei a escrever, até numa reunião eu estava, e de repente eu começava a rabiscar, que eu tenho uma particularidade, eu só gosto de escrever de lápis comum, porque eu vejo que o lápis comum me dá a oportunidade de apagar aquilo que eu não considero legal e refazer, não riscar, mas reescrever a história. E aí, a partir daí, eu estava aqui do nada, eu começava a fazer um cordel. Pensava, né? Eu não vivo profissionalmente do cordel, até porque eu vivo profissionalmente de ser professora. Mas nem faço, como é que eu tenho prazer, se uma pessoa me pedir, eu faço um cordel. Mas eu não estou publicando para mandar para mercados, não. Isso é uma coisa como eu faço como esporte, como lazer, que me faz bem e que é uma satisfação profissional. Então, não tive assim, eu vou começar a ser cordelista. Não, ela foi surgindo normalmente. Há mais de 25 anos, ou mais, quase 30 anos que eu faço cordel. E assim, faço cordel, eu estou aqui escrevendo, de repente dá vontade. Eu escrevo aqui num caderno e qualquer coisa. Não é obrigado eu fazer um cordel e publicar. Mas eu tenho, se eu for procurar meus papéis, eu vou ter vários cordéis. De segunda pergunta, a gente queria saber se, tipo assim, como é o processo? Porque cordel, ele tem os modelos. Tem um que é de 4, que eu não lembro o nome. Quadra. Tem a cestilha. E tem aquele que é de 7, que eu particularmente eu acho mais bonitinho. Veja, como eu disse a você, embora eu tenha formação em letras, talvez as escolas, a formação em letra é para ser professor de português, de inglês, de espanhol, mas dentro da minha formação nunca tive um professor que viesse me orientar em relação à estrutura do cordel. E sim, eu sei a estrutura do cordel, porque a gente está tendo os versos brancos, os versos livres, a rima, não é? Os vários tipos de rima, os versos que não tem rima. Então isso... eu faço qualquer tipo de cordel, tanto faço cestilha como de 4 versos. Não há, dependendo quando eu vou fazendo, é o que eu vou sentindo, porque a poesia, o cordel, gente, ele é mais uma coisa de alma. Eu acho que é mais uma coisa de sentimento. Então, por mais que há pessoas que se pegam muito na métrica, muito na rima, eu não me pego muito nem na métrica, nem na rima, nem na quantidade de versos. Nem estrofes. Não, eu me pego no sentimento e naquilo que eu quero falar. Certo? Como eu não faço isso profissionalmente, eu não me detenho a esse detalhe. Eu me detenho aquilo que eu quero expressar no meu cordel. Sim. Eu queria saber se, tipo assim, quando a senhora está escrevendo,
Se a senhora fizer uma cestilha, o próximo pode ser um soneto? Veja, como eu disse a você, há pessoas que têm, eu tenho colegas que hoje trabalham, não já nessa linha. Como eles vão publicar, como eles vão fazer para vender ou para divulgar em algum lugar. Eles têm essa preocupação, não é? Por quê? A arte pela arte. Não é arte pela arte, simplesmente fazer uma coisa que pode não. Eu faço a arte enquanto cunho social, eu faço a arte enquanto expressão da alma, eu faço a arte enquanto sentimento do povo, eu faço a arte enquanto sentimento do nordestino, eu faço a arte do cordel enquanto denúncia social, eu faço a arte do cordel enquanto para divulgação de um trabalho na escola, para divulgação de algo dentro da comunidade. Então, eu não me pego aqueles detalhes que tem que ser tudo metrificado. Não, como eu disse, eu sou mais do cordel livre. Como a senhora acha que essa é uma das poucas cordelistas de Jataúba? Porque em Jataúba tem pouquíssimos cordelistas assim reconhecidos. Meus queridos, é louvável até a questão do trabalho desenvolvido por vocês, para que vocês possam entender que a gente passou muito tempo da nossa história sem a gente ver quem são os artistas. Porque muitas vezes o valorizado, isso é da cultura do nosso povo. As pessoas muitas vezes não valorizam o que é da terra. E isso, ao longo dos anos, a gente tem que ir mudando. A gente tem que entender que cada pessoa tem uma cultura. O que é de Jataúba é a palha, a renascença, é o barro, é a vaquejada, é a pega de boi, é a cuida de jerico. A gente vai ter o quê? Essa arte que muito tempo ninguém reconheceu. É o aboio, é a vaquejada. E aí o cordel, as pessoas tinham cordelistas, como tem aboiadores. Só que as pessoas não tinham essa divulgação, não sei se também através das redes sociais, que pode se tornar mais conhecido, porque se eu tenho 50 anos, há mais de 20 anos que eu faço cordel. Agora, como eu disse, eu não faço para vender, eu faço para mim. Eu escrevo aqui nessa folha, nessa prova. Mas aí, muitas pessoas, quem trabalha comigo na escola, José Higiene, quem trabalha sabe que eu faço. Mas as pessoas não divulgam. E eu me sinto, não vou dizer que eu sinto, importante. Não, eu me sinto feliz, porque hoje eu vejo que o cordel, mais pessoas têm conhecimento. Veja, a gente tem Matheus Farias, que foi até para o lançamento do livro. José Santos, meu colega de trabalho, professor também comigo, que é dessa mesma época. Dona Rosilda, que já foi minha professora aqui dessa escola. Não de cordel, mas de professor. E aí, na época ela nem fazia cordel. Depois, como ela disse mesmo, ela já começou a fazer cordel depois. E aí, minha gente, eu vejo às vezes no trabalho da escola que eu vejo os alunos já fazem cordéis. Muitas vezes eu estou na apresentação que antes eu quem fazia, hoje eu já vejo que outras pessoas fazem. Então, eu vejo que o cordel ele tem puxado. Braulio Bessa também, ele deu um grande impulso, que as pessoas começaram a ver na internet, né? Mas a gente vai ter lá atrás outros e outros. Porque se você vê o repentista, se você vê o cordelista, se você vê o aboiador, eles são tudo na mesma linha. Eles cantam o dia a dia, eles falam do dia a dia do nosso povo. Então, eu fico feliz de fazer parte da história de Jataúba enquanto cordelista. A gente teve uma festa aqui do município, no São João, onde eu fui convidada a fazer um cordel que contava a história do São João. Pronto, eu não fui apresentar, foi até a Cristiane, que hoje é secretária de Finanças, que apresentou. Mas eu contava a história do São João em cordéis, né? De toda a localidade, o que tinha no São João de Jataúba. Então eu gosto de fazer, mas para fazer um cordel, você não é apenas... Você tem orgulho daquilo que faz, mas você tem que estudar, você tem que ter conhecimento. Então, para eu falar sobre Jataúba, tem que conhecer Jataúba. Se eu falar sobre a guerra que está acontecendo, o conflito entre Israel, né, e o Irã, eu preciso conhecer a história. Então, o cordel é esse, ele requer estudo, requer conhecimento. E eu fico feliz de fazer parte dessa história e quero que essa história também ela seja permanente, que os estudantes, que as pessoas aprendam a gostar e valorizar o cordel. O que a senhora deixa como um recado para quem quer começar com essa arte, ou até mesmo para quem já cria, mas não tem isso como algo que goste? Porque tem gente que cria, mas às vezes nem sabe o que é, ou não gosta muito, não gosta que as pessoas saibam. Veja, como eu disse, antes, o cordel, quando suas origens lá, né, na Idade Média, lá em Portugal, naquelas penínsulas ibéricas, as pessoas faziam arte do cordel e depois o cordel veio para cá, né, os primeiros cordelistas, e aí ele transforma lá no Nordeste. O cordel ele passa a se popularizar como
era tido, gente, como uma cultura mais pobre, né? Porque o rico lia livro e o pobre tinha acesso ao cordel, que era algo, um livrinho feito com papel até de embrulho, papel escuro, e eles colocavam nas feiras, assim pendurado, daí o nome cordel que vem no cordão. E ele se popularizou, né? Popularizou. O que eu deixo como lembrança é o seguinte: nós somos resultado de uma cultura. Como é que eu tenho uma cultura? Eu nasci, vamos dizer, em Jataúba, eu não falo da cultura de Jataúba. Como é que eu nasci lá no Sobrado, eu não posso fazer nada sobre o Sobrado, sobre o clima do Sobrado, sobre o povo do Sobrado, sobre a palha que dá lá no Sobrado. Eu estou só citando. Então, gente, você que faz qualquer coisa, uma poesia, um verso, escreve lá, mostra para o teu professor, escreve no teu caderninho que tu pode guardar. Data, sempre importante a gente datar aquilo ali e fazer aquela dedicatória. Eu fiz aqui, eu estava nesse momento. Então, às vezes a gente pensa que não tem um talento, mas nós temos grandes talentos. Pessoas que estão aqui nessa escola, que a gente não sabe que ele é cordelista e ele tem grande potencial para cordel. Então, o recado que eu tenho é esse, assim, é acreditar, é começar e entender. Tá com dúvida? Vai lá, hoje a internet tem muitos acessos, a escola também tem um acervo muito bom na biblioteca. Então, vai lá, lê, procura saber, e aí vai tentando fazer o teu cordel. E quem sabe aí tu vai ser mais um cordelista importante e reconhecido na nossa cidade. Então, Rosemary, muito obrigada, mas a gente fica por aqui.